Olá, sejam bem-vindos a mais uma resolução de biologia. Chama seu vizinho, seu ex-namorado, porque aqui é emprego. Vamos a isso. Que vai te dar direto ao emprego. Então preste atenção, porque esse exame pode repetir na 12ª classe, ou seja, algumas questões podem te ajudar a resolver o exame da 12ª e esmagar o Instituto de Ciência de Saúde próximo ano, ou os exames da UEM, CISA, e chama seu vizinho, seu namorado, todos para estarem aqui para poderem ganhar esse emprego. Nas aulas de biologia e mais propriamente de citologia, estudou a célula, unidade morfofuncional dos seres vivos. Existem dois tipos de células, as células procarióticas e as células eucarióticas. A diferença entre elas é, olha aí, senhor, nós temos dois tipos de células, certo? As células procarióticas são as células mais primitivas que existem, que essas células, elas não possuem um núcleo definido e a única organela celular que apresentam é o ribossomo. E essa célula não apresenta organelas membranosas, certo? E tem como representantes principais as bactérias e cianobactérias ou algas azuis. E as células eucarióticas são as células mais completas. Tudo aquilo que nós não temos nos procarióticos, aqui nós temos. E esses eucarióticos são divididos em animais e vegetais, certo? Vamos à resolução. Alternativa A. As células procarióticas possuem núcleo e as eucarióticas não. Não corresponde à verdade. B. As procarióticas não possuem núcleo, mas possuem organelas membranosas e as eucarióticas possuem. Também não corresponde à verdade. Alternativa C. As células procarióticas não possuem núcleo e as eucarióticas possuem. Essa é a nossa alternativa correta. Mas vamos lá ver a D. As procarióticas constituem o homem e as eucarióticas são as bactérias. Também está errado. Então, nossa alternativa correta é a alternativa C. Ao cruzar plantas puras de flores roxas com plantas puras de flores brancas, obteve-se 100% de plantas com flores roxas em F1. F1 obteve-se 100% de plantas com flores roxas. Levando em consideração que o experimento obedece à primeira lei de Mendel, espera-se que em F2 as flores roxas e brancas apresentem-se em uma proporção de certo. Nós estamos a perceber que o exercício nos diz o seguinte: na geração filial 1, F1, ao realizar-se o cruzamento, obtém-se 100% de plantas com flores roxas. Então, se se obtém 100% de plantas com flores roxas, significa que o termo flor roxa representa a característica dominante. E a característica dominante, geneticamente falando, representamos por uma letra maiúscula, arbitrária, uma letra maiúscula qualquer. Nesse caso, escolhemos o A. Então, o azão, nesse caso, representa-nos as plantas com flores roxas. Nós temos duas possibilidades para uma característica dominante, que é em homozigose, isto é, duas letras do mesmo tamanho, como representado aqui, azão, azão, assim como em heterozigose, duas letras idênticas de tamanhos diferentes, azão, azinho, certo? Então, se as plantas com flores brancas na geração F1, geração filial 1, não se expressaram, é porque a característica é dominante. Se é dominante, usamos letrinhas minúsculas. Nesse caso, escolhemos o azinho, azinho, certo? Então, para se obter tudo isso, o que aconteceu na verdade? Fez-se um cruzamento. Esse cruzamento fez-se via o quadro de Punnett. O que se fez? Cruzou-se as plantas com flores roxas e as plantas com flores brancas. Como é que nós vamos saber qual é o genótipo das plantas com flores roxas? Porque temos duas possibilidades. Vamos imaginar o seguinte: se só se apresentou essa característica, é porque
essa característica ela é dominante em homozigose. Então, qual seria o genótipo representativo? Seria azão, certo? Das flores brancas, já sabemos, azinho. Então, representamos aqui o nosso cruzamento da geração filial 1. Nesse caso, nós não usamos o quadro de Punnett, usamos uma estratégia, porque nós no exame de admissão temos que ser estrategas, certo? Então, temos o azão a cruzar-se com azinho. Como é que é feito esse cruzamento? O primeiro A vai cruzar-se com as duas letras que estão do outro lado. O primeiro A vai cruzar-se com o azinho, o primeiro azinho, depois vai cruzar-se com o segundo azinho. O mesmo vai acontecer com a segunda letra. Então, quem é o azão nesse caso? Vai cruzar-se com o primeiro azinho, depois com o segundo azinho. Então, o que nós temos como resultado final? É o que está representado aqui. Azão-azinho. Então, temos 100% de plantas com flores roxas. Então, o que o exercício está a perguntar? Na geração filial 2, o que nós queremos? Como é que nós obtemos a geração filial 2? É através... Temos 100% de plantas com flores roxas. O que o exercício nos pediu? Vamos lá pensar. Pediu-nos a geração filial 2. Como é que nós vamos achar a geração filial 2? A geração filial 2 obtém-se através do cruzamento dos genótipos que nós encontramos na geração filial 1. Qual é esse genótipo? Azão-azinho.